Após 48 horas do rompimento do reservatório de água da Cagepa, equipes da Força Tarefa continuam os trabalhos no local atingido. Técnicos atuam entre os escombros, avaliando os danos e fazendo levantamentos dos imóveis que devem ser demolidos. Paralelo a isso, equipes de assistência social prestam apoio às famílias afetadas. Deixa eu falar agora ao vivo com o meu querido Rafael Gonçalves, que vai trazer mais informações para a gente. Rafa, boa noite para você. Antes de qualquer coisa, Rafa, uma questão que está me incomodando desde sábado passado, quando trouxemos aqui, eu apresentava o Correio Verdade, né, praticamente em cima aí do acontecimento. Como é que ficou? Qual o impacto, então, do rompimento desse reservatório para o abastecimento de água aí em Campina Grande? Rafa, boa noite para você, querido. Ô, Jomar, muito boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha aqui no Cidade Alerta Paraíba. Jomar, sobre a suspensão do abastecimento de água, durou cerca de 10 horas desde que aconteceu o caso. A suspensão ocorreu no início da tarde e seguiu até a madrugada do domingo. Já no domingo pela manhã, a água já retornava gradativamente em 40 bairros aqui de Campina Grande e outras cidades que são abastecidas por essa subestação que, no caso, né, veio a romper-se no último sábado. Foi justamente aqui nesse ponto onde está esses tapumes, todo esse muro aqui, ele cedeu com a pressão da água, né, quando aconteceu essa tragédia, por volta das 6h30 da manhã do último sábado aqui no bairro da Prata. Hoje, o dia inteiro foi de equipes atuando aqui, desde equipes da segurança pública, como Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e também órgãos como a assistência social e também outros do governo do estado, como a Cagepa, que esteve aqui realizando trabalhos tanto, né, junto com a empresa que é terceirizada, que é responsável pelo trabalho, né, de retirada dos escombros. Inclusive, havia uma previsão para hoje de demolição de casas atingidas aqui no local, só que não aconteceu. Ainda não há uma previsão, né, para a demolição dessas residências e ainda não há também a confirmação de quando esses escombros serão retirados daqui, porque um trabalho de perícia está sendo levantado para realmente apurar o que de fato, né, tem ainda que se pode resgatar dessas casas, como documentos, pertences das vítimas. Faz-se um levantamento também de custos, né, do que essas pessoas perderam, e a partir daí é feito, né, uma perícia para que essas pessoas sejam também indenizadas. Se não me falha a memória, eu estou aqui com o filho da Dona Maria do Socorro, não é isso? Que foi a vítima da tragédia, né, no último sábado, não foi isso? Eu reconheci você, meus sentimentos pela sua perda. Hoje, aqui você está vindo revisitar esse cenário de tragédia. Qual a lembrança que passa? Como foi esse momento, né, para você? Boa noite a todos. Lamentavelmente eu enterrei minha mãe, sepultei ontem, né? Mas o governo tá tendo uma compreensão, uma sensibilidade com a situação da nossa família, graças a Deus. A gente tá tendo uma resolução da tragédia, de fato. Depois que a gente recorreu, né, a ajuda, né, e assim, porém o trauma é muito grande, né, ter visto minha mãe naquele estado e assim, é irreparável, né, psicologicamente, né, a falta da presença da minha mãe, mas a gente está fazendo o que a gente pode para que a justiça seja feita aí, e o governo tá, graças a Deus, tá dando certo até o momento. Me perdoe que eu não perguntei seu nome. É Pedro. Pedro, aqui morava você, sua mãe e uma cuidadora que prestava esse apoio, né, a você. Inclusive ela está sob cuidados. Ela quebrou o pé e o tornozelo e ela está usando um andaime, inclusive, porque ela não está conseguindo andar normalmente. Ela saiu ensanguentada, ela está com o tornozelo e o pé comprometido. Como eu disse, usando andaime, está muito comprometida e muito abalada psicologicamente. E você, Pedro, onde é que você está agora? A gente teve acesso
a pessoas daqui da Secretaria do Governo e disponibilizaram um local para mim, para eu ficar, enquanto outras pessoas, outras vítimas também, né? Um local. Até então eu tava sem local, né? Mas disponibilizaram. Graças a Deus está sendo feito um bom trabalho até o momento, disponibilizando para as vítimas hotéis. Então, por enquanto, tá tudo certo, sabe? Na medida do possível, né? Muito obrigado. O meu psicológico, assim, tá... Com certeza, eu estou precisando de acompanhamento psicológico. Ainda estou muito traumatizado porque eu perdi o meu pai, não tem nenhum ano, de câncer, 28 dias no hospital cuidando dele diariamente, sabe? Então, são traumas muito recentes e muito tristes, assim, muito impactantes. Abalaram minha consciência, de certa forma. Imagino. Muito obrigado pelo seu depoimento. Inclusive, ali na esquina, naquele ponto, é onde estão as equipes de assistência social, de psicólogos, atuando para atender as vítimas dessa tragédia, né, que desejam algum tipo de suporte. No Jornal da Correio a gente vai trazer informações sobre recomeços, como estão essas pessoas que perderam, né, suas casas, seus bens materiais e de que maneira elas estão se reerguendo nesses dias após o ocorrido. Jomar, eu volto com você. Obrigado, Rafael, pelas informações. Aproveitar para reiterar, né, as minhas condolências ao Pedro, né, o nome do rapaz que é o filho da Dona Maria do Socorro, que foi a vítima que morreu no sábado em função dessa tragédia aí, claro, a maior tragédia para a família da Dona Maria do Socorro, que perdeu aí essa senhora, mas sem também desmerecer, né, a tragédia das outras pessoas que tiveram aí os seus imóveis totalmente, completamente destruídos pelo enorme volume de água, né, que desceu aí ladeira abaixo, levando tudo que estava pela frente. Salvo engano, era mais ou menos aí 9 milhões de metros cúbicos de água, né? Salvo engano, né? São 9 bilhões de litros, imagina aí, né? A água, claro, é vida, mas a água também é muito poderosa. E aqui a gente sempre critica, né, os atos de governo, mas temos que saber reconhecer quando as pessoas que compõem o governo também acertam, né? Os meus parabéns, o meu reconhecimento ao governador João Azevedo, que imediatamente ao ocorrido já se dirigiu então aí a Campina Grande, juntamente com o secretário Deusdedito Queiroga, para já formar aí a força-tarefa e tomar as primeiras e imediatas providências, também o prefeito de Campina Grande, ou seja, todos ali imbuídos em tentar reduzir aí os transtornos, né, que foram gerados por esse lamentável acidente, que foi o rompimento desse reservatório, mas pelo que vimos aí, né, o Rafael trouxe a informação de que o fornecimento de água aí para Campina Grande já foi completamente restabelecido e as demais providências, pelo que vimos, estão sendo aí tomadas pelo governo do estado, né? Lamentar com certeza mais uma vez a morte da Dona Maria do Socorro.